Eu os convido ao texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, por favor. Nós vamos ler a partir do verso... Eu coloquei o verso... pode ser o verso 4. A partir do verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Se puder melhorar o retorno aqui para mim, por favor. Atos, capítulo 13, versículo 4, diz assim o texto. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também era chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora, pois, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Amém. Dá uma olhadinha no versículo 9. Aí, confere aí o versículo 9. Que diz assim: Todavia Saulo, também chamado Paulo. Saulo, também chamado Paulo. Saulo, que também é conhecido como Paulo. Saulo de Tarso teve seu nome mudado para Paulo? Sim ou não? Está vendo? Isso daí é um BO, não é? Porque quando eu me converti na Assembleia de Deus, e lá tem um hino, o 196, da harpa, que, sei lá, para mim é um dos hinos mais bonitos da harpa, e eu não vou lembrar exatamente, mas a flor gloriosa lá, vou tentar procurar aqui, isso aí, já achei uma flor gloriosa, vai, vamos arriscar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Não sei o resto. Lida sombra e morte, alturas, glória e luz. A minha sorte, precioso para mim é Jesus. Segurei. Essa estrutura, a estrutura dessa música da harpa, ela é meio que diferente das demais, porque ela tem refrão, mas o refrão, ao invés, que geralmente você tem uma estrofe, o refrão, uma estrofe, o refrão, uma estrofe, o refrão, acabou. Às vezes 4 vezes o refrão. Mas essa música, ela tem 2 estrofes e aí o refrão, 2 estrofes e aí o refrão. Então, esse primeiro jogo de estrofes, já achei uma flor gloriosa, no Vale de Sombra de Morte, é o primeiro jogo de estrofes. Aí entra o refrão.
Precioso para mim é Jesus, não sei o que lá. Beleza. Aí no segundo jogo de estrofes, é o que entra o negócio do Saulo e Paulo. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Aí vai. Precioso. Tá bom, já por causa do horário. Veja a questão. Veja a questão. Esse hino, ele fala que o Saulo foi transformado num Paulo. Então, do ponto de vista teórico, tem uma ciência que estuda os nomes. O nome dessa ciência é onomatologia. Então, na onomatologia, Saulo e Paulo são o mesmo nome. Então, errou o hino, né? O hino está errado lá, porque o Saulo foi transformado num Paulo. Então, do ponto de vista da onomatologia, não, o nome é o mesmo. O único versículo que aparece Saulo e Paulo na mesma linha é esse texto que nós lemos, que eu chamei a sua atenção para o verso 9. Saulo, também chamado Paulo. E olha que interessante, esse capítulo traz a última vez que Paulo é chamado de Saulo na linha do tempo. Depois ele sempre é chamado de Paulo. Estão me fazendo entender? Depois é a última vez. Depois ele é chamado sempre de Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. E a gente vive a era, né, da tecnologia. Então eu estou falando uma coisa, você digita aí e confirma se isso que eu estou falando é verdade ou não. E sempre façam isso, por favor. Está tudo bem. Mas quando eu falei isso, que é a última vez que aparece no radar o Saulo, e se você jogou aí na sua concordância e viu que não é verdade o que eu falei, porque aparece Saulo depois, mas tem uma explicação para isso. As 3 ou 4 vezes onde aparece a palavra Saulo novamente, é ele contando o testemunho. É ele contando o testemunho de como foi que ele foi chamado. Saulo, Saulo, porque me persegues. Isso acontece no capítulo, sempre em Atos, mas isso acontece no capítulo 21, capítulo 22, capítulo 24. Então aparece Saulo novamente no radar? Aparece, mas sempre fazendo menção ao momento do seu chamado, que é Atos capítulo 9. Então Atos capítulo 9 é Saulo, capítulo 13, o Espírito Santo fala, separai-me aqui, apartai-me Saulo e Barnabé. E no capítulo 13, obrigado, sei lá que botão vocês apertaram aí, mas melhorou muito o som. E no capítulo 13, no verso 9, onde diz, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, tal. E aí, do ponto de vista da onomatologia, se trata do mesmo nome. Acontece que é o mesmo nome. Em hebraico, a gente fala Saulo. Nem é Saulo, na verdade. Saulo é para gente que fala português. Na vida real, o nome dele é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Quem lembra o nome? Saul. E que Saul também é para nós, né, que falamos português. É Shaul. Então, o nome desse homem aqui, dessa pessoa, desse personagem bíblico, não é nem Saulo nem Paulo, é Shaul, lá em hebraico. Mas vamos falar a partir do português. Porque quando você era criança pequena, lá em Barbacena, contaram para você uma historinha. Só quem tem mais de, sei lá, tem que ter quantos anos para entender essa? Uns 40, né? Então, quando você era criança pequena lá em Barbacena, contaram uma mentira para a gente. A gente foi ter uma aula de inglês lá, sei lá, na escola pública, que é o meu caso, e aí a professora chegou lá falando, good morning, não sei o que lá, e aí
ela começou a falar sobre os nomes, e aí ela disse que os nomes não se traduz. Ela disse, não, seu nome é em inglês, é o seu nome. Nome não se traduz. Ela falou aquilo porque aquilo fica mais fácil para ela, entendeu? Mas era mentira, pessoal, entendeu? A gente foi enganado nesse dia. Então, nome se traduz o tempo todo. Por exemplo, quando você coloca um nome em outra língua, muitas vezes se traduz. Às vezes não. Vou dar exemplos da Bíblia. Por exemplo, Tiago. Tiago é Jacó. Jacó é em hebraico. Tiago é para o mundo grego. Você está entendendo? Mas é o mesmo nome. Tiago e Jacó é o mesmo nome. Que em inglês é James. Então, Tiago, James e Jacó são todos o mesmo nome. Por exemplo, a Bíblia King James é a Bíblia da versão do rei Tiago. A versão do rei Tiago, em inglês, vira King James, né? Enfim, a gente pode ficar falando sobre isso, mas eu acho que já entendemos. Então, Paulo é para o mundo latino, Paulus. E Shaul, ou Saulo, para nós, é no mundo hebraico. Então, é o mesmo nome. Em hebraico é Saulo, em latim, Paulus, né? Então, é o mesmo nome. O que muda é a tradução. Aí a questão que fica é, tudo bem, é o mesmo nome, mas a pessoa é a mesma. E aí a gente vai teologar aqui, entender o que a Bíblia diz a respeito. Porque a partir de Atos capítulo 9, há uma mudança profunda na vida desse personagem. E esse personagem, a partir do capítulo 13, ele começa a ser chamado de Saulo para Paulo. Vamos falar sempre em português, porque não seria Saulo, seria Shaul, e nem Paulo seria Paulus, mas a gente está falando em português, então ele sai de Saulo para Paulo. E aí, se você abrir a sua concordância bíblica e escrever Paulo, e apertar o Enter para entrar, você vai ver um sem número de ocorrências, o tempo inteiro na Bíblia falando sobre Paulo. Enquanto que, se você escrever Saulo, serão meia dúzia, sei lá, poucas, 10, 12 ocorrências. Por quê? Porque a missão transforma a pessoa. A missão, o chamado de Deus, o encontro com Cristo, transforma a pessoa. Eu posso dar inúmeros exemplos, mas eu escolhi um missionário nascido em 1813, no começo do século XIX, chamado David Livingstone. Talvez você já deve ter ouvido falar, quem é apaixonado por missões já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, vai procurar saber, porque a gente está falando de um dos grandes missionários da história do mundo, David Livingstone. E David Livingstone, ele nascido em 1813, mais ou menos, na década de 30, ele começou a estudar grego e medicina. E também teologia. Se formou em teologia, se formou em grego e se formou em medicina. Então ele era médico na Escócia, né, no Reino Unido, lá na Escócia, e ele decidiu se tornar um missionário médico. E ele ouviu, quando ele tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, ele ouviu aqueles cultos falando de missões, e o continente africano que precisa ser alcançado. Ali existiam eles não falavam negros, eles falavam, não eram bárbaros, era outro nome lá, que eles falavam, esse povo tal. E aí, ele ficou fascinado pela missão, o coração dele ardeu por missões, e o negócio dele era a África. Então, quando ele estudou medicina, ele queria ir para a África para praticar medicina, e ele queria especialmente ser missionário e apresentar o evangelho para os africanos, e inclusive lutar ele era da área libertária, lutar contra a escravidão, contra o pessoal que ia com os navios e buscava os africanos e traziam, por exemplo, o Brasil, os portugueses, holandeses, enfim. E isso inspirou ele. Quando ele se tornou médico, ele falou, não, o meu negócio é para a África. E aí, certamente ele não foi o primeiro inglês ou alguém ali do velho continente para explorar a África, mas ele foi
Um dos principais, talvez o principal explorador, porque quando ele embarcou pela primeira vez para a África, em 1841, ele pretendia basicamente ser missionário e médico. E aí ele constatou que as missões no território, primeiro, os territórios eram um pouco povoados e não tinha a presença do homem branco. Em muitos lugares, ele foi o primeiro homem branco a entrar e ter contato com o que eles chamavam de selvagens, lembrei, o que eles chamavam de selvagens. Esse homem percorreu quase 50 mil quilômetros em terras africanas. Ele não queria voltar. A última expedição foi 15 anos da sua vida, ele morreu com 60. Então, é bastante tempo, pelo menos bastante tempo da sua vida. Ele atravessou 2 vezes o deserto, ele navegou o rio Zambeze pela primeira vez entre Angola e Moçambique. Ele procurou as fontes do rio Nilo. Ele é o cara que procurou ali onde fica na África Central as fontes do rio Nilo. Ele cruzou a Uganda, a Tanzânia, o Quênia, pregando o evangelho, levando a palavra de Jesus e curando também, tratando as doenças dos tanzanianos, ugandenses, quenianos, dos angolanos, moçambicanos, do pessoal africano. Ele andava a pé, andava em carro de boi, viajava de canoa, nas aldeias, tratando doentes, curando pessoas. Ele se apaixonou pela África. Morreu de malária no dia 1º de maio de 1873. Com 60 anos de idade. E quando ele estava com a morte certa, ele estava com muita difteria, disenteria e tal, e tudo mais, e ele estava muito doente. E diante da morte certa, tinha uma base missionária que ele mesmo tinha instalado, tal, que tinha contato com o velho continente, a base missionária e tal. E aí estavam vindo pessoas viajando já, porque ele ficou doente muito tempo, mais de mês, ruim, para morrer, e minguando, secando e tal, e aí já tinha médico que já tinha chegado tal, e estavam preparando para levá-lo embora, vivo, mas ele não resistiria à viagem. Então a ideia era tratar ele ali, para ver se ele melhorava para ir embora, enfim. E aí quando ele estava diante da morte certa, ele era médico, ele sabia, ele falou, bom, aqui para mim eu não vou passar essa semana. E aí ele chamou tanto os líderes lá da base missionária, quanto os da tribo onde ele estava, e ele fez um pedido sui generis. Ele falou assim, olha, eu sei que eu vou morrer, minha família não consegue me ver, vocês vão levar meu corpo para a Inglaterra, mas eu vou fazer um pedido, eu quero que depois que eu morrer, vocês arranquem meu coração. E aí eles disseram, arrancar seu coração para fazer estudos? Eu falei, não, o meu coração vai ficar enterrado aqui na África. Eu vou embora, meu corpo, mas o meu coração é africano. Então hoje, se você quiser dar um Google aí para você achar, você vai ter muito mais dessa história. Nós temos um missionário que está sepultado na Inglaterra, mas o coração dele está sepultado na África. Os africanos tinham outro jeito que chamavam ele, não é porque esse nome, David Livingstone, até para nós é muito ruim. Então tem o jeito que os africanos chamavam ele lá, que eu não sei memorizar, tem que ler o livro agora. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que a missão altera nosso nome. A missão altera quem somos. A missão altera o que a gente faz, o que a gente fala e quem a gente é. O Evangelho tem o poder de alterar destinos. O Evangelho altera homens. O Evangelho muda histórias. O Evangelho muda nomes. O Evangelho muda pessoas. O Evangelho muda circunstâncias. E aí eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar. Eu sei que hoje é o primeiro domingo e a gente tem um tempo maior de oração, já que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. O primeiro é que o pecado, a queda, alterou a nossa identidade, tirou a nossa identidade. Quem nós éramos antes de Gênesis 3? Filhos de Deus. Quem nós nos tornamos depois de Gênesis 3? Criaturas de Deus. O pecado entrou no mundo e alterou
quem você e eu fomos programados para ser. E essa é a primeira afirmação da fé cristã: nós morremos. Pregar o evangelho é pregar para mortos. Pregar o evangelho para as pessoas é levar o evangelho para mortos. Por quê? Porque nós rompemos com Deus e por isso morremos. A palavra de Deus tinha sido muito clara em Gênesis capítulo 2. Deus disse a Adão que no dia que eles comessem do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. E nós estávamos, como sabemos, representados em Adão e Eva, por sermos frutos literais desse casal. Sendo assim, representados neles, nós caímos. Nós caímos. Então eu posso conjugar o verbo no plural a partir de então, mas por uma questão didático-teológica. Nós estávamos em Adão, então nós caímos. Nós comemos o fruto, então nós caímos. E se nós caímos, nós morremos. E porque nós rompemos a nossa comunhão com Deus, rompemos com Deus. E o que é romper com Deus? Tiramos de Deus a decisão. O diabo sugeriu, havia um contrato. Imagina que há um contrato entre você e alguém, e naquele contrato reza que se você romper tal cláusula, você vai sofrer tal e tal sanção ou punição, e você comete isso. Então você tira da mão do outro lado do contrato a prerrogativa de decidir. Você rompeu de forma unilateral. Então nós rompemos unilateralmente com Deus e tiramos de Deus essa prerrogativa. O diabo sugeriu para a gente que Deus estava mentindo, e nós acreditamos no diabo. Isso é Gênesis capítulo 3, nós acreditamos que Deus estava mentindo, que não iria acontecer nada com a gente, que nada do que Deus disse ia funcionar, e por causa disso nós desobedecemos Deus, e ao desobedecermos Deus, nós simplesmente tiramos da mão de Deus a prerrogativa de decidir por nós, porque o nosso rompimento foi unilateral, porque antes de rompermos com Deus, a gente já sabia a diferença entre bem e mal. Porque a proposta de Satanás é: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, sabendo bem e mal. Só que a gente já sabia a diferença entre bem e mal. A gente sabia a diferença entre bem e mal por informação divina. Deus já tinha dito para a gente. Isso significa que se fosse possível visitar um jardim antes do pecado e conversar com o primeiro casal sobre as possibilidades que eles tinham, eles responderiam que eles tinham liberdade para fazer de tudo no jardim. Eles podiam comer, brincar, nadar, correr, fazer o que quiser. E se a gente perguntasse para eles o que não podia fazer, a resposta só ia ser uma: a gente não pode comer essa árvore. Aquela árvore ali que está no meio do jardim, daquela árvore a gente não pode comer, ali a gente não pode mexer, não podemos comer o fruto daquela árvore, porque no dia que nós comermos, nós morreremos. E se você perguntasse para eles: então, como você sabe que não pode? E a resposta dele, se você perguntasse: então vocês sabem o que pode e o que não pode? E a resposta dele seria: sabemos. Sabemos o que pode e o que não pode. E aí você podia perguntar para ele: então vocês sabem o que é bom e mal? E a resposta dele seria: claro que sabemos. E se a gente continuasse com as perguntas, você ia perguntar: e como é que vocês sabem o que é bom e mal? O que é certo e errado? E aqui a resposta dele seria: nós sabemos porque Deus falou. Nós sabemos porque Deus disse. Ou seja, Deus falou, Deus definiu o que pode, Deus definiu o que não pode. Então, era Deus quem tinha a prerrogativa de decidir o que era bom e o que era mal, de definir o que era certo e o que era errado, o que era possível e o que era impossível, o que era permitido e o que era proibido. Então veja que o primeiro casal tinha Deus como seu referencial, de tudo, de pode e não pode, de certo e errado, de bem e mal, de permitido e proibido. Eles sabiam o que era certo e errado, mas eles sabiam por informação divina. Quando, eu vou falar de novo no plural, para ficar mais, para assentar mais na nossa cabeça. Quando nós, através, obviamente, dos nossos pais primeiros, comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente tiramos de Deus essa prerrogativa. Em outras palavras, nós deixamos de ter Deus como nosso referencial. Deixamos de ter Deus como a fonte que decide certo e errado. O diabo mentiu para a gente, porque nós estávamos lá, representados dos nossos pais comuns,
E a sagacidade do diabo é a seguinte: o diabo disse que Deus havia falado para não comermos do fruto, porque ele, Deus, não queria que fôssemos iguais a ele, ou seja, não queria que soubéssemos a diferença de bem e mal, ele não queria que nós decidíssemos por nós mesmos, e nós acreditamos no diabo. Quando Eva rompe com Deus, quando Adão rompe com Deus, é porque eles acreditaram no que o diabo dizia, e desacreditaram no que Deus disse. Porque o diabo nos disse que a gente não ia morrer coisa nenhuma, até porque o diabo estava vivo, e estava ali em flagrante desobediência contra Deus, e vivo, operante, falando. E isso fez parecer que o diabo tivesse razão. Então, o homem que estava o tempo todo ao lado da mulher, ouviu ele dizendo isso para a mulher, viu a mulher pegar o fruto, comer, na sua frente, percebeu que não aconteceu nada com a mulher. Então a mulher ofereceu o fruto para o homem, isso é Gênesis 3, e ele comeu, e a partir daí a desgraça da humanidade estava concluída. Foi assim que nós morremos. Foi assim que nós morremos. Então a nossa identidade, nesse momento, foi tirada de nós. E por isso nós morremos. Nossa identidade de filhos queridos de Deus acabou nesse dia. Nós perdemos o que a teologia, os teólogos gostam de chamar de imago Dei, de imagem de Deus refletindo no homem, porque nós quebramos a unidade humana. Foi isso que que aconteceu conosco no dia que caímos, no dia que acreditamos no diabo e tentamos nos tornar autorreferentes. Tipo assim, a proposta de Satanás não é dietética, comeu ou não comeu uma fruta. A questão é, decida você a fruta que você vai comer. Escolha você a árvore que você quiser. Decida você o que é bom e mal, o que é certo e errado. Não é Deus mais. Agora é você que está no centro da decisão. É você que decide. Você senta no trono e define o que é chato e o que é legal, o que pode e o que não pode, o que é permitido, o que é proibido. Por isso que no capítulo 3, verso 7, a primeira coisa que acontece, quando eles rompem com Deus, no versículo 7, diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueiras, e fizeram cintos para si. Um parêntese aqui, que não tem nada a ver com esse sermão, é que o pessoal fala muito da árvore da maçã, mas parece que era um figo, porque pelo menos eles estavam embaixo de uma folha, de uma árvore de figueira, uma figueira. Mas voltamos aqui ao assunto. Então, após esse momento, imediatamente após comerem o fruto, eles entraram em estado de guerra. Eles entraram em estado de guerra. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Nós entramos em guerra. Por quê? Porque a partir de então, um ser humano, só tem 2 seres humanos, a humanidade tem 2 espécimes. Mas quando entra, e até entrar o pecado, está tudo bem, eles vivem em harmonia. Quando entrou o pecado, nós flagramos um se protegendo do outro. A primeira coisa que acontece é que eles percebem que estão nus, e uns começam a se tampar do outro, a se proteger, um ser humano se protegendo do outro. Um ser humano deixando de se expor ao seu par. A partir de então, eles colocam uma senha entre eles. Tem marido que não sabe a senha da mulher do celular. Tem mulher que não sabe a senha do marido. É isso que está acontecendo. Porque de repente o homem já não sabia mais quem era, nem o que estava expondo, e nem a quem estava expondo, nem se ele podia confiar. E a mulher também já não sabia quem era, e já não sabia o que estava expondo, o que estava mostrando, e o que o outro estava pensando dela, e por isso era melhor se fechar. Perderam a identidade, e já não sabiam mais o que estavam expondo, e nem a quem estavam expondo. Então naquele dia, na queda, perdemos ou comprometemos a imagem de Deus, porque quebramos a unidade familiar. Isso significa que nós quebramos a unidade humana, e foi assim que nós comprometemos o que os teólogos gostam de chamar de imago Dei. Por essa razão, Deus não podia mais se ver em nós. Por quê? Porque estávamos divididos.
É isso que aconteceu logo depois. Comprometemos a imagem de Deus, significa não manifestamos mais Deus, porque estamos divididos. Por isso Jesus Cristo disse, que eles sejam um, como nós somos um, porque se eles forem um, se eles tiverem unidade, se a unidade não for quebrada, o mundo acreditará que foi o Senhor que me enviou. Então isso depende da unidade. Então nós quebramos a unidade humana na queda, e foi o que nós nos tornamos. A gente rompeu com Deus e nos tornamos pessoas caídas. O que mais que nós comprometemos nesse dia? Perdemos a nossa identidade pessoal. Pastor, o que isso tem a ver com Saulo e Paulo? Então, perdemos a identidade. Primeiro nós morremos. Depois passamos a ter vergonha um do outro. E quando rompemos com Deus, Deus deixou de ser aquele que decidia o que era certo e o que era errado na vida da gente. E a gente mesmo passou a decidir o que definiu o que era certo e errado. Só tem um problema, né? O que é certo para um não é certo para o outro. O que é errado para um não é errado para o outro. O que é bom para um marido não é bom para a mulher. É por isso que tem divórcio. Então Deus deixou de ser aquele que decide o que é certo e errado. E a gente mesmo passou a decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Só que a gente só decidiu o que é errado o tempo todo. E a gente só escolheu o que é errado o tempo todo. E o tempo todo a gente passou escolhendo o que é errado. E cada vez mais errado, e cada vez mais longe. E ponto a ponto nós perdemos a imagem de Deus. Pelo fato de Deus não se ver mais em nós. Nós, o ser humano caído, não expressa mais Deus. Essa é a teologia do tal do Imago Dei. Porque quando você olha para o ser humano, você não vê mais Deus. Você vê um ser caído, mesquinho. Você vê um ser que não compartilha. Eu não sei se aqui falava, quando eu era menino, falava ridículo. Aqui fala. Só os velhos devem saber, né? Que não compartilha. Você está entendendo? Então, ponto a ponto, comprometemos a imagem de Deus num nível que Deus não podia mais ser visto nos homens, através dos homens. Porque, como sabemos, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Só que a imagem e semelhança de Deus na Bíblia é o casal, é o par. Quando o Adão diz, essa será osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado, não sei o que lá. E aí, o homem está completo. Porque antes de casar, antes de ser um par, antes de os dois se tornarem um, esse é um milagre, e serão ambos um. Quer dizer, quando Deus está no processo, 1 mais 1 é igual a 1. Mas quando ele sai do processo, é cada um para si. Por isso que está um se protegendo do outro. Estou me fazendo entender? Por isso está um se escondendo, se esquivando do outro. Porque a imagem de Deus é a família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Fugindo aqui da teologia. Deus é essa família de 3. Então a imagem e semelhança de Deus precisa ser mais de 1. Onde 1 mais 1, mais 1, mais 1 é igual a 1. Quando entra a individualidade, se perde a unidade. Quando se perde a unidade, então se rompe a imagem de Deus. Porque desde aquele momento, Deus não consegue mais se ver no casal. Deus não consegue mais, Deus não se reconhece mais naqueles dois. E teologicamente falando, esse é o ponto. A partir daquele momento, estamos com um problema. Qual? Perdemos o sentido da nossa existência. E quando o sentido da nossa existência se perde, primeiro porque num primeiro momento era para a gente ser gente em quem Deus se via. Só que agora Deus não se vê mais naquele casal. Deus olha para aquele casal, a gente olha para aquele casal e não reconhece Deus naquele casal. Eu vou sair do teologuês e vamos para a prática agora. Você já deve ter visto pessoas onde você vê Deus na pessoa, não é? Você já deve ter visto casal que você olha e fala assim, esse é um modelo.
Esse é o modelo. Eu quero ser um casal igual a esse casal, porque eu vejo Deus nessa família. E aí quando a gente ficou independente de Deus e quebrou essa unidade, a gente se tornou autorreferente. Ficamos com vergonha, não nos expomos mais. Eu não sei mais o que eu posso dizer, nem para quem eu posso dizer. Isso é o que a nudez significa. Eu não sei mais o que eu posso mostrar. E eu não sei mais quem pode ver. E eu não sei mais quem pode saber. E hoje nós somos uma igreja. Só que você não sabe tudo da pessoa que está do teu lado, mesmo sendo casado com ela. Porque a gente se percebeu nu. E como a nossa referência agora não é mais Deus, passamos a não confiar em ninguém. Então a gente passou a lutar contra a nossa exposição com o fato de nos percebermos nus. Eu sei que eu não posso mostrar tudo, mas eu também não sei como eu tampo. E essa foi a razão de buscarmos tapar a nudez, representados no primeiro casal, e a partir daí a gente não quer mais ficar nu na frente do outro, eu estou falando filosoficamente. Ou seja, a gente não confia mais no outro. E ao nos tornarmos autorreferentes, outra questão também que surge é que eu passo a dizer o que é certo, e você também passa a decidir o que é certo, cada um no seu quintal, e o outro também passa a decidir o que é certo, e o outro e ninguém se combina no que é certo. Ninguém se combina sobre limites. E a questão é que o certo que é para mim não é para você, o legal para mim não é legal para o outro, o que é errado para o outro para mim está bom, e assim vai. E quem é que decide isso? Quem é que vai decidir isso? Por que o pai ou a mãe briga com a filha porque a filha acha certo fazer tal coisa e a mãe não acha? Quem é que decide isso? Então, desde a queda, nós entramos em estado de guerra. E assim a humanidade ficou. E representados no primeiro casal, a humanidade entrando em estado de guerra, nós perdemos ou comprometemos a imagem de Deus, mas também comprometemos a nossa identidade pessoal. Ou seja, nossa identidade pessoal foi aviltada, foi assaltada, foi sequestrada. E é por isso que o inimigo manipula a natureza humana. A gente aprende lá em Apocalipse 2, já falei isso aqui outras vezes, numa das promessas de Jesus aos vencedores, ele diz assim: ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra branca o seu novo nome. Isso significa que a gente nem sabe o nosso nome. A gente nem sabe o nosso nome. A gente tem esse nome aqui que nosso pai escolheu para a gente. Mas na vida real, esse não é o nosso nome na eternidade. E na vida real, a gente não sabe quem nós nascemos para ser. A gente nasce, é o que a filosofia define como o vazio. Quando a vida que você leva não expressa aquilo que você gostaria, e você para e fala assim: nossa, parece que eu não nasci para isso, parece que eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Porque a gente não sabe nem o nosso nome. Seu nome foi escolhido pelo teu pai, ou pela tua mãe, ou foi homenagear a sua avó, sobrou para você esse nome aí. E está tudo bem, eu não sou contra, eu gosto do meu nome, espero que você goste do seu nome também e tal. Acontece que esse não é o teu nome, que esse não é o meu nome. A nossa verdadeira identidade foi perdida. Porque eu e você nascemos na espécie humana caída. Então nem mesmo o nosso nome a gente sabe. E só vamos saber no final, se a gente for salvo. Se a gente for salvo no final, fecha-se o ciclo de transformação, que começa quando o seu joelho se dobra, e aí você começa a ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E você começa a viver em novidade de vida, e você começa a fazer coisas que você nunca imaginava, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu tocava tabaco no centro. Agora eu estou com o microfone na mão e sou chamado de pastor. Se você perguntasse para mim quando eu era criança, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, eu ia dizer para você: eu, pastor de igreja? Não, nunca. E estou eu aqui fazendo o quê? Pregando. E amo fazer isso. Amo fazer. Faço de graça, como vocês sabem. Agora,
Se alguém perguntasse para mim antes, eu não ia saber. Por quê? Porque a minha verdadeira identidade estava perdida. E quando eu dobrei o meu joelho, eu comecei a entender quem eu realmente fui chamado para ser, e o que o pecado tinha feito, e aonde ele tinha me levado, os caminhos que eu tinha traçado eram de Satanás. E esse ciclo de transformação e de percepção, que começa quando você dobra o seu joelho, termina no dia que Deus entregar para você uma pedra branca e dizer assim, ó, sabe aquele cara que dobrou o joelho a primeira vez e começou uma nova vida no dia X do mês Y do ano tal? Sei, então aqui fecha esse ciclo. Você não sabe seu nome, mas hoje eu vou dizer o seu verdadeiro nome para você. Eu vou apresentar você a você mesmo, porque você não sabe quem você nasceu para ser. O pessoal até abaixou o volume. Então, primeiro, é isso, na realidade, a nossa identidade foi comprometida, a nossa identidade foi perdida. Não é que ela se perdeu. Essa identidade não é que ela se perdeu. Ela não se perdeu porque Deus segurou para si. Ela só não está com a gente. Ela só não está com a gente. Ela só não estava com a gente. Então o que é o ministério de Jesus? É Jesus andando na rua, na praça, no monte, na praia. E quando ele encontra alguém, ele diz para essa pessoa, em outras palavras, eu tenho um presente para te dar. Ah é? E qual é que é esse presente? A sua identidade. Você não sabe quem você nasceu para ser, não é? Eu sei. Eu sei. Eu sei o propósito da tua vida. E eu estou trazendo comigo a tua identidade. A sua identidade está comigo. Eu sei quem você vai ser. Eu sei o tipo de gente que você nasceu para ser. E eu tenho poder para fazer você ser a pessoa que Deus planejou para que você fosse. E esse poder e essa identidade está comigo. E quando você olha Jesus no seu ministério, é mostrando para as pessoas quem elas deveriam ser. Voltamos a Saulo e Paulo. Quando Paulo se converte, Jesus aparece para ele, esse é Atos 9, abre aí. E aí, Jesus, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sei o que lá e tal. E aí, o Saulo cai de joelhos, quem és? Senhor, e aí ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões e tal, lembra desse texto? E aí, entra na cidade, e eu vou te falar o que você tem de fazer. E quando Paulo entra na cidade, a Bíblia diz que ele fica 3 dias cego, em cima de uma cama, sem comer e sem beber. E aí, quando dá o 3º dia, Jesus chama um discípulo chamado, quem está comigo? O nome do discípulo era Ananias. Isso é Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ordenou o Senhor, vai na rua chamada direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor as mãos para que recuperasse a vista. E o Ananias respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem autorização e documento para prender os principais autorização dos sacerdotes para prender os que invocam teu nome. O Ananias olhou para Deus e falou, vou te dar um toque. O senhor está... o senhor quer que eu vá lá orar pelo Saulo? Deixa eu te explicar quem é esse cara. O senhor não conhece o Saulo? Esse cara é terrível. E aí Deus falou, é. E aí, o que mais? Não, ele tem documentação, ele tem uns documentos lá cabulosos. Porque veja, isso aqui acontece na Síria. É outro país. Imagina que você está em outro país e vem uma policial do Brasil falando, meu documento me dá autoridade de prender você aqui. É isso que o Ananias está falando. Falou, esse cara tem uns documentos aí perigosos. Aí ele, por quê? Não, ele prende gente independente da nação. Ele prendeu gente aqui. E agora o senhor está falando para eu ir lá orar por ele, se ele está doente é até melhor.
E aí vem a revelação. Versículo 15, o Senhor disse assim, vai, porque ele para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios, entre os reis e entre os filhos de Israel, os pagãos, os reis e entre os judeus. Versículo 16, e eu vou mostrar para você o quanto esse homem vai sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus está dizendo para Ananias, vai lá e ora. O Ananias falou, não compensa, orar para um cara desse não compensa, está doente, melhor ainda, que morra Saulo, né? Que morra Saulo, aleluia, culto de ação de graças. E aí Deus falou para ele assim, cara, é que você está falando do Saulo que você conhece. Deixa eu te apresentar o Saulo que ele vai ser. Deixa eu falar para você, o homem que esse homem vai ser a partir de hoje. Eu tenho a identidade dele aqui comigo. E eu posso falar para você o quanto esse homem vai padecer por causa do meu nome. E Ananias, como é que o senhor sabe disso? É porque a verdadeira identidade dele, suplantada no pecado, está comigo. E eu vou devolver essa identidade para ele. E ele vai ser a pessoa que eu planejei que ele fosse. Você entende que a conversão é ter a sua identidade revelada pelo Pai. E quando você dobra o joelho e se converte, você recebe essa identidade. E por isso que o apóstolo Paulo, ninguém melhor do que ele, diz que, porquanto quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já terminaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós temos um Salvador capaz de devolver a nossa identidade para que a gente possa viver em novidade de vida. Nós temos um Salvador para que a gente saia desse estado de guerra e viva a vida que Deus planejou para a gente viver. Segundo, Jesus tem o poder de trazer essa identidade perdida. Essa identidade, conforme sabemos, somente Jesus pode trazer. A gente precisa lembrar que o homem nasce pecador, e a partir, ele nasce pecador porque o pecado está nele, na programação genética dele, por causa do primeiro pecado, por causa do primeiro pecador, por causa do nosso, na teologia tem um nome chamado federalismo, que é a ideia de que todos nós temos, Adão é o cabeça federal da humanidade, tudo que o Adão cometeu repercute na gente. Então, nós nos tornamos seres caídos. Eu estou olhando contra o relógio aqui, é o segundo ponto? Jesus tem poder para trazer essa identidade perdida. Ou seja, quando você olha o ministério de Jesus, o ministério de Jesus é sobre restauração da identidade. A mulher samaritana tinha 5 casamentos, e aí Jesus chega. Ela vai no poço meio-dia para fugir das outras. Jesus chega e fala para ela assim, em outras palavras, a minha leitura, você não vai mais viver fugindo. Não? Não. Você não vai mais precisar fugir das pessoas. Você vem meio-dia e não vem de manhã porque você não quer ver as outras mulheres, não é? Eu falei, então, você não vai mais fazer isso. A partir de quando? A partir de agora. E por que eu não vou fazer isso mais? Porque eu tenho aqui a sua identidade, e você é uma missionária, mas você não sabe. Eu sou uma missionária? Para quem? Para o teu povo. Esse povo que você corre dele, agora você vai correr atrás dele. E você vai correr atrás dele, conclamando-os para receberem a verdade que libertará a sua vida. E a partir de então, eles serão outro tipo de gente também. Igual você vai ser outro tipo de gente. A mulher soltou o cântaro. Então, Jesus tem esse poder. Quando ele chega no Gadareno, o cara é jovem, e mora no cemitério, e vive nu. Ele se desconectou da realidade. Ele se desconectou da razão. Ele rompeu todos os limites.
ele não tem asseio, ele não tem decência, ele não tem higiene, ele não tem hombridade, ele não tem dignidade. Ele quebrou todas essas barreiras. E o texto termina dizendo que ele estava pregando, ele começou a pregar em Decápolis. Decápolis não é uma cidade. Bem-vinda a Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades romanas plantadas em Israel. Tipo, Cafarnaum, bom, enfim, 10 cidades, eu estou contra o relógio. E aí o que Jesus fala para o gadareno é o seguinte: você está aí fedendo, jogado, perdido e desgraçado e cheio de demônios. São os demônios quem comandam a sua vida, não é? Somos muitos, é uma legião porque somos muitos. E se eu disser para você que a sua identidade que está comigo não diz isso? E o que essa identidade aí diz? É a identidade sua que está comigo. Diz que você é um pregador para 10 cidades. É essa a identidade que está comigo. Você acredita? Igual eu não acreditava que eu iria pregar. Não, eu não acredito. Então Jesus olha dentro dos olhos do rapaz e diz para os demônios: saiam! E os demônios saem. E aí o próximo frame, o próximo take, o próximo passo do texto é assim, ó. E então vieram para ver o que tinha acontecido e viram um homem vestido em perfeito juízo e aos pés de Jesus. Isso não acontecia há anos. Ou seja, Jesus tem o poder para trazer a nossa verdadeira identidade. Atenção, você que está na igreja, mas não vive como filho de Deus. A sua identidade está com Cristo. Vai chorar nos pés dele e vai dizer: Senhor, revela a minha identidade. Senhor, me mostra quem o Senhor quer que eu seja. Senhor, me ajude a ser a pessoa que o Senhor planejou que eu fosse. Porque eu estou na igreja, mas não estou vivendo isso. Eu conheço os crentes, mas não estou vivendo assim. Jesus está com a sua identidade com Ele. Terceiro, porque tem que encerrar. Meu Deus. Cadê? Identidade depende de ambiência. Identidade depende de ambiência. O gadareno agora é um pregador para 10 cidades. Ele tem agenda para pregar, ele vai pregando. Hoje eu vou estar na cidade tal, essa semana eu vou fazer uma campanha de oração, na semana que vem eu vou... É o gadareno. O mesmo cara que andava pelado, morando no cemitério, fedendo. Mas agora ele é um pregador para 10 cidades. Agora Deus deu 10 cidades para ele alcançar. Só que essa identidade nova depende de ambiência. É por isso que quando você lê Romanos capítulo 7, parece que Paulo perdeu. Só que Paulo não escreveu em capítulos, né? Quando você chega lá no céu e perguntar para Paulo: Paulo, o que você diz em Romanos 8? Ele fala: o que é 8? Eu escrevi uma carta para os romanos. Porque no capítulo 7 ele fala de uma tensão, uma latência, com minha cabeça eu sirvo a lei de Deus, com os membros a lei do pecado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, de forma que com a mente eu sirvo a Deus, mas com os membros eu sirvo o pecado e tal. Só que o texto não termina aí. A gente inventou que termina ali, acabou, aí o capítulo 8 começa. Só que o capítulo 8 é uma sequência, é uma carta. Carta não tem capítulo. Se a gente inventou para ficar fácil para a gente memorizar. Quando termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, porque com a mente eu sirvo a lei de Deus, com os membros a lei do pecado. No capítulo 8 começa assim, ó: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá no capítulo 8, versículo 3 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo
me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não sei se é o 3 ou 4, acha aí qual que é esse texto. É 2? 3? Sei lá. Então, a identidade depende de ambiência. Se você se tornou uma nova criatura, mas escolher viver num velho ambiente, essa identidade vai se descaracterizando, e daqui a pouco você é uma velha criatura de novo. Por isso que eu acho que um dos segredos da vitória espiritual é o que o autor aos Hebreus diz: não deixem de congregar. Porque aqui na igreja, cara, você vai se desiludir, você vai se chatear, às vezes, mas você está com o grupo que teve a sua nova identidade revelada e está lutando para manter essa nova identidade. Portanto, a identidade depende da ambiência. Se você começa a andar com uma pessoa que briga, xinga, daqui a pouco você está falando uns palavrão também. É ou não é? Daqui a pouco você está com o mesmo vício também. Tem um monte de irmão da boquinha suja. Louva que é uma beleza, é a boca suja. Por quê? Ambiência. Pastor, o que isso tem a ver com Saulo e Paulo? Saulo só se torna Paulo para os convertidos. Lá é a missão. E lá o nome dele muda. Não é que a pessoa muda, não. É que lá é outra nação, é outra. Então lá ele é conhecido como Paulo. Então quanto mais Paulo é chamado de Paulo, isso mostra que mais ele está na missão. Se ele volta, lá o nome dele é Saulo. Mas se ele está na missão o nome dele é Paulo. Conquanto que seja o mesmo nome, estão me fazendo entender? Mas para o novo nome se manifestar, precisa estar na missão. Se você abandona a missão e volta, quem é? Lá em Tarso, ele é chamado de quê? Saulo, né? Saulo. Por isso que o Espírito Santo, no capítulo 13, diz assim, ó: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí ele vai, no mesmo capítulo, o versículo 9 diz assim: então Saulo, que também é chamado Paulo. Mas ele é Paulo na missão. Fora da missão, Saulo. Na missão, Paulo. Para os judeus ele sempre será Saulo. Compreende o que eu estou tentando falar? Compreende o que eu estou tentando falar? Ou seja, se você quer manter a sua identidade de nova criatura em Cristo, você tem que estar na missão, cara. Você tem que estar na missão. Ah, mas eu estou chateado com fulano, então eu não vou. Então tá bom, seu nome vai mudar de novo. Os velhos costumes vão chegar de novo. Você se afastou, começa tudo de novo. Quer dizer, volta tudo de novo. Para que o seu nome de convertido funcione, você precisa estar na missão. A missão, como que é o terceiro? A identidade depende da ambiência. Da ambiência. Quantas pessoas vão embora para outro país, chega lá, não congrega. Aí não congrega, se afasta. Por quê? Porque você se afastou da missão. Não pode se afastar da missão. Ah, pastor, eu fiquei muito chateado. O que aconteceu na igreja que eu era? Eu não sei o quê. E por isso que não sei o que lá. Tá bom. Não se afaste da fé. Você quer trocar de grupo? Troca de grupo. Tá tudo bem. Não se afaste da fé. Porque a sua nova identidade depende de ambiência. Eu te chateei. Você quer ir para outra igreja? Vá. Tá tudo bem. E eu ainda te dou abraço, peço perdão. Tá tudo bem. Só não se afasta. Porque essa nova identidade depende da ambiência. Se você não estiver no ambiente certo, uma pessoa igual você se perde em 15 dias. Se perde em 15 dias. Então, não se afaste do povo de Deus. Porque é no povo de Deus que Deus te achou e trocou o teu nome. E a partir desse momento, se você se afasta,
você perde. É igual o filho pródigo. Na casa do pai ele tinha tudo. Não, me dá o que eu tenho direito. Que direito? Herança é um negócio esquisito, né? Tudo bem, a pessoa merece. Não é que merece. É um direito. Aí ele pega tudo da casa do pai, metade da fazenda, e ele se afasta. A Bíblia diz que ele foi viver numa terra distante. E lá desperdiçou tudo que ele ganhou. Qual que é a ideia por trás desse fato? Perto do pai, você tem tudo. Longe do pai, você vai perder tudo. E como é que ele volta? Todo descaracterizado. E o que ele recebe na casa do pai? O anel de filho, as sandálias de filho, a roupa de filho. Ou seja, é na presença do pai que a gente tem tudo. É na casa do pai que a gente tem tudo. Se você se afasta, o pai não mandou comprar um anel. Mandou? O pai não mandou comprar. Tinha tudo lá. Então a ambiência, a identidade depende da ambiência. Na casa do pai, a sua identidade verdadeira, que foi revelada por Jesus na sua conversão, quando você dobrou o joelho, essa identidade, você pode viver a partir dela, colocar em prática o seu chamado e dizer como Deus disse de Paulo para Ananias: eu vou mostrar para você. Você está com medo de que ele mate você, não é? Pode ir lá. Pode ir lá. Vai do jeito que eu estou te falando. Porque eu vou mostrar para você que esse homem foi escolhido. E eu vou mostrar para você que a identidade dele está comigo. E eu estou revelando essa identidade agora. Quando Ananias chega lá, eu não vou voltar a ler o texto, porque eu já fechei aqui. Quando Ananias chega lá, ele diz as seguintes palavras: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, me enviou aqui, para que eu imponha minhas mãos sobre você, para que você torne a ver, e para que você seja cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, esse mesmo Ananias que disse: mas Senhor, esse homem é um demônio. Agora ele fala: irmão Saulo, por quê? Porque ele foi o portador da nova identidade de Saulo. A ambiência faz diferença. A ambiência faz diferença. Vê que música você está escutando. Vê que tipo de amigo você está se cercando. Vê que tipo de coisa você está ouvindo. Vê que tipo de teologia você anda bebendo. Porque isso pode alterar a sua identidade. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meu povo, vamos ficar de pé. Chegou o momento do ofertório. E no primeiro domingo do mês nós aproveitamos esse momento para orar pelas casas, pelas famílias. Então, se você está visitando a gente por alguma razão pela primeira vez, então eu gostaria que você viesse junto com a sua família para receber uma oração. É uma oração que eu e a minha esposa fazemos todos os primeiros domingos do mês, para que o Senhor abençoe o seu mês. E nesse momento a gente aproveita para fazer o ofertório. Tem aqui a conta, agência e conta, e também o Pix. Hoje em dia é mais o Pix, né, pela parte de baixo ali. E também, se você quiser ofertar em espécie, então você pode pedir um envelope. Alguém vai levar um envelope para você, e aí você vai ofertar. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos direcione sobre o ofertório. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos o altar da oração mais uma vez essa manhã. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Abençoe e direcione cada irmão e cada irmã para ofertar. Alguns farão isso com dízimos, outros com votos que foram feitos, outros com valores que o Senhor colocou no coração deles. A tua palavra diz que cada um pode ofertar conforme colocou no seu coração. E eu peço ao Senhor que continue provendo como o Senhor tem feito, porque nós temos experimentado a sua forma de ser pai e de ser provedor e de cuidar especialmente da nossa casa e da nossa família. Em nome de Jesus, abençoe também as irmãs que fazem parte aqui da igreja, que vão administrar esses recursos, para que o teu nome continue sendo glorificado, como sempre tem feito, e para que o bom testemunho dessa igreja continue como sempre. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.
Pega aí o envelope, pode sentar e vamos orar pelas casas, pelas famílias.